Bem-vindos ao canal Servir. Meu nome é Carlos Augusto, eu sou frequentador do Centro Missionários da Luz em Volta Redonda. O tema da palestra hoje é Reencarnação e Justiça de Deus. Reencarnação é um dos princípios básicos da doutrina espírita. Então, através do entendimento de reencarnação, teremos mais facilidade para entender diversos outros conceitos da doutrina espírita. Como introdução, vamos começar falando da conversa entre Nicodemos e Jesus. Nicodemos fazia parte do grupo dos fariseus, um grupo de judeus que seguiam o livro de Torá, e ele acreditava ser Jesus um enviado de Deus, não só pelos milagres atribuídos a ele, como também pela sua autoridade moral, que chamava muita atenção, a forma de lidar com os seus seguidores, como ele conduzia sua luz, isso chamava muita atenção. Então Nicodemos procurou Jesus para entender essa relação com o Pai, com o Criador. E Jesus respondeu: ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Então, nesse momento, Jesus está mostrando para Nicodemos que o reino de Deus está dentro de nós. É uma construção individual. É uma transformação que iremos promover, uma transformação moral para a gente poder avançar, e para poder ver o reino de Deus. Então Nicodemos entendeu um pouco essa parte. Na continuação da sua conversa, ele perguntou: como pode um homem já velho, e grande retornar ao ventre da mãe? Ele perguntou porque na época não tinha muitas informações, entendimento sobre a união da alma e do corpo. Então, por isso gerava muita dúvida. Então, Jesus respondeu: aquele que não vier da água, simbolizando a matéria, e do Espírito, não poderá ver o reino de Deus. Então, nesse momento, Jesus estava falando de reencarnação, o Espírito tornando a encarnar em um novo corpo, para viver uma nova vida na matéria. E qual o objetivo do Espírito viver uma nova vida na matéria? Dar continuidade ao processo de purificação. Por isso nós, espíritos encarnados, voltaremos a encarnar quantas vezes forem necessárias, até conseguirmos a purificação, até poder ver o reino de Deus, assim como Jesus respondeu a Nicodemos. E o processo moral, essa transformação, ela é lenta, é um passo de cada vez. Então, aquilo que eu não puder fazer em uma vida, eu vou fazer em outra. Por isso, a reencarnação ela é planejada pela espiritualidade maior. E na reencarnação, o espírito encontra as oportunidades de se livrar dos vícios e das más inclinações e desenvolver as virtudes necessárias na sua transformação moral. Reencarnação é, assim, a oportunidade de escrever uma nova história, corrigindo os erros do passado e avançando moralmente. E através das provações que seremos submetidos e que foram planejadas conforme a nossa necessidade para aquela vida. E é importante lembrar que o retorno na matéria, retorno do espírito na matéria, tem sempre o objetivo de ampliar os valores no bem. Então, são oportunidades de desenvolver o amor onde plantamos ou vivenciamos o ódio. Então, o objetivo é sempre esse. Deus não planeja nada ruim para ninguém. E qual o objetivo final? O aperfeiçoamento, que é a purificação do espírito, e a felicidade plena,
é o nosso destino. Porém, o caminho que vamos percorrer vai depender do nosso esforço, da nossa dedicação, das nossas escolhas, né, do nosso conhecimento das leis morais. Então a gente vai chegar, mas pelo mérito. O tempo que iremos demorar vai depender do esforço de cada um. Algumas pessoas vão evoluir, alguns espíritos vão evoluir com mais rápido, de uma maneira melhor, pelo esforço, pela dedicação, e outros irão evoluir de uma forma mais lenta, mais difícil, muitas vezes, né, pela dor. E o planejamento da reencarnação. Toda reencarnação é planejada em função das provações que eu preciso passar para buscar o aprendizado, né, que eu necessito. Sendo que cada encarnação é diferente, porque cada espírito é uma individualidade, né? Cada espírito tem sua própria história. Então, o planejamento da reencarnação é individual para cada um, né? Hoje, nós estamos vivendo num mundo de provas e expiações. Então, as expiações e os problemas que nos chegam, né? Alguns deles são para provas que devemos passar, testes que devemos passar, e outras provações e problemas pelas expiações que devemos sofrer. Tudo isso para concretizar, né, o nosso aprendizado. Então vamos detalhar um pouquinho melhor o que é prova. Prova, aquisição de novos conhecimentos ou valores em função de testes que seremos submetidos. Inteligência, virtude e outras virtudes, né? No momento que somos testados, a gente tenta resolver essas provações, passar para da melhor forma, e a gente vai aprendendo. Por isso que é importante a gente assumir e tentar resolver todos os problemas e dificuldades que nos chegam. Pois quando eu tento resolver, eu aprendo. Se eu fujo da minha responsabilidade, dos sinais, né? Se eu passo sempre a responsabilidade para o outro, eu não avanço. Então, se um problema veio, caiu no meu colo, chegou para mim, a minha consciência me alerta, precisa resolver esse problema, eu preciso assumir e tentar resolver. Porque é assim que eu me coloco em prova, que é assim que eu testo os meus limites. Né? Eu tenho que me conhecer, saber meus limites. E na medida que eu vou resolvendo esses problemas, eu vou me tornando melhor, porque eu coloco a minha inteligência em prova, coloco o meu senso moral em prova, e na medida que eu vou tendo bons resultados, vai aumentando a minha inteligência, vai aumentando o meu senso moral. Então não podemos fugir dos problemas, temos que assumir e resolver. E a cada problema que eu resolvo, eu me preparo para novos outros problemas, até mais difíceis. Às vezes a gente pensa, né? Às vezes a gente vai dormir preocupado com alguma coisa, fala assim, nossa, o que eu vou fazer? Eu não tenho condição de resolver. Aí no outro dia, a gente sempre tem uma ajudinha, né? Aí vem uma ideia, vem uma solução, vem uma ajuda, porque a gente não está sozinho, né? Então, enfrentar os problemas, mesmo você não tendo certeza se vai resolver, a ajuda sempre vem. Então é muito importante não ter medo dos problemas e tentar resolver. Quando a gente tenta acertar e erra, mas o objetivo era acertar, fazer o melhor, a gente aprende pela experiência e pode tentar de novo. Olha que coisa boa. A vida é isso, né? É sempre um recomeço. Você tenta, erra, aí na experiência dessa tentativa você muda a sua forma de tentar e consegue acertar. Né? E aquilo que nos ajuda em relação às provas, né, é a resiliência. Né? Resiliência, o que é resiliência? Capacidade da pessoa de lidar com seus próprios problemas, ultrapassando obstáculos e adversidades que possam surgir, mudar o que pode ser mudado, testar nossos limites. Isso leva o progresso individual e o progresso da humanidade. Como é que a humanidade evolui, né? Vão aparecendo os problemas, vão aparecendo as metas, né? E aí os cientistas vão lá pesquisando, vão buscando, né? Aí conseguiu chegar à Lua, agora está pensando em já chegar em Marte.
né? A ciência, né? Ajudando a medicina, né? Vacina, tratamento, quer dizer, o homem está conseguindo, né? Viver mais e viver melhor em função dessa evolução. Então essas provas que nos chegam, essa tentativa de melhorar, de corrigir, evolui a gente e evolui a própria humanidade, né? Mas estamos no mundo de provas e expiações. O que seriam essas expiações? São sofrimentos e problemas que nos chegam em função dos nossos próprios erros do passado. Então erramos no passado e agora o aprendizado está chegando em função um pouco mais da dor, né? O que seria expiação? Muitas vezes encarnamos, precisamos de aprender e corrigir muita coisa, mas ficamos patinando na ociosidade, ficamos patinando nos vícios e não saímos do lugar, né? Aí passa a encarnação toda e aqueles passos que eu precisava, eu não consigo dar, né? Moralmente, o avanço moral eu não consigo, porque eu me perco no mundo material, né? Tem muita armadilha aqui no mundo material que acaba a gente ficando ocioso, acaba a gente alimentando os vícios, ao invés de alimentar as virtudes. Então, o que é a expiação? É aquilo que te tira, você está patinando ali na lama, não sai mais do lugar, te tira dali e te coloca no caminho do progresso. Só que isso tem um preço, é um pouco mais dolorido, né? E como passar bem pela expiação? Aí vem o conceito de resignação. Ao perceber que não há como reverter mais aquela situação, né, passar pelo sofrimento sem se revoltar. Tirar o aprendizado necessário para que o sofrimento não aconteça em vão. Né? Então, eu busquei a solução, não consegui. Então, eu estou passando por esse sofrimento um pouco mais dolorido. Ao invés de se revoltar, vamos buscar o aprendizado, né? Vamos puxar na lembrança, vamos tentar entender os sinais, por que eu estou passando por aquilo e que aprendizado eu posso levar desse sofrimento. Existe a oração de São Francisco de Assis que resume muito bem esse assunto. Senhor, dai-me força para mudar o que pode ser mudado. Né? Então, esse é o aprendizado pelo esforço. Eu tenho que ter força para avançar. Eu tenho força para resolver os problemas. Né? Por isso que aí eu avanço, eu aprendo pelo esforço. Né? Resignação para aceitar o que não pode ser mudado. Né? Aí é você aceitar sem se revoltar e buscar o aprendizado pela dor. Né? E sabedoria para distinguir uma coisa da outra. Então essa oração de São Francisco de Assis, ela resume muito bem essa questão de provas, expiações, né? Resiliência, né? E resignação. E quando existe o planejamento da reencarnação, existe a cooperação do espírito no próprio planejamento da reencarnação. Quando o espírito está mais equilibrado, quando o espírito está mais consciente e bem intencionado, ele consegue participar do planejamento da sua reencarnação, né? Então, muitas vezes, ele escolhe uma expiação para passar. Por que o espírito faz isso, né? Quando estamos encarnados, a dor na consciência, primeiro que a lembrança de vidas anteriores, ela se apaga momentaneamente, né, estando encarnado. E a dor na consciência é um pouco aliviada, porque estamos vivendo na matéria. Quando o espírito está no mundo, né, espiritual, na erraticidade, é pensamento, é energia, é vibração. Então a dor na consciência é muito maior e ele sofre muito mais. Então ele quer encarnar de novo justamente para ele ter essa oportunidade de refazer o que ele fez errado ou o que ele deixou de fazer, para que essa dor seja amenizada. E ele sabe das suas dificuldades. Então, muitas vezes ele fala assim, não, eu prefiro uma expiação mesmo, que seja um sofrimento, mas que eu
consiga o aprendizado necessário e ao voltar para o mundo espiritual, a minha consciência esteja mais tranquila. Né? E além disso, existem os amigos espirituais, porque tudo na vida está progredindo. Né? O mundo está progredindo, os espíritos estão progredindo, e quando a gente não progride, a gente fica ali patinando na lama, né? Ociosidade, vício, as pessoas vão e a gente fica. Os espíritos amigos vão e a gente fica. E o modo que eu tenho de voltar a encontrar esses espíritos amigos, muitas vezes é a expiação, que traz o aprendizado de uma forma um pouco mais rápida, mas de um outro lado, né, com mais dor, né, com mais sofrimento. Aquilo que a gente não aprende pelo amor, a gente acaba aprendendo pela dor. Né? É assim que funciona, é o mérito, né? É o nosso esforço, mas o aprendizado ele tem que chegar de uma forma. Então o espírito ele participa muitas vezes disso. Agora vamos falar, gente, um pouquinho da justiça de Deus, né? Estamos onde merecemos estar. Então tudo que fizemos no passado, de bom ou de ruim, nos colocaram aonde estamos agora. Desse mundo de provas e expiações, vivendo com esses espíritos, vivendo com as pessoas que estão agora, nas condições que estamos agora. Então avançamos sim muito e pelo mérito, né? Avançamos pelo mérito. Toda a energia ruim que eu depositei, que eu coloquei no universo, ela é minha. Ela é minha. Então de alguma forma eu vou ter que tratar essa energia. Né? Eu vou ter que resgatar o mal que ela cometeu e aprender para não fazer de novo. E tudo que eu faço de bom para o próximo, né, eu recebo de Deus o que me falta. Né? Aquilo que eu tenho de bom, qual o sentido da vida? Né? É eu pegar aquilo que eu tenho, meus dons, as virtudes que eu já desenvolvi, e transformar em boas ações para aqueles que precisam do que eu tenho. E aí eu vou receber de Deus o que me falta. Eu não vou receber a mesma coisa que eu forneci, eu vou receber o que me falta. Então, muitas vezes, nós temos um parente, alguma coisa, um problema muito grande, e eu cuido, né? E eu dou carinho, eu dou atenção, eu dou ajuda, porque ele precisa. Ele foi colocado perto de mim porque Deus sabia que o que ele precisava eu tenho. Por outro lado, eu recebo dele o que me falta. Muitas vezes o perdão, a paciência, a tolerância, o que me falta para progredir, para que todos cresçam juntos. Né? Então, essa energia ruim, ela é minha, e tudo que eu faço para o outro, com o que eu tenho de bom, eu recebo de Deus aquilo, né, que me falta. Então, isso é justiça divina. Eu estou onde eu mereço estar. Eu estou convivendo com as pessoas que eu mereço conviver. Né? E por outro lado, estamos onde precisamos estar. Temos nessa vida todas as oportunidades para continuar avançando no caminho do progresso e da felicidade. Isso é o amor de Deus. Não importa o que eu fiz no passado. Ninguém vai passar a mão na minha cabeça. A energia é minha. Eu que vou ter que trabalhar essa energia, eu que vou ter que corrigir esses erros e eu que vou ter que aprender para não errar de novo. Né? Mas eu vou ter essa oportunidade da vida. Que Deus permitiu que eu vivesse de novo para corrigir, para aprender e para voltar no caminho do progresso e da felicidade. Então esse é o amor de Deus, né? Esse é o amor de Deus. E quando a gente fala em justiça divina, a importância, né, de compreender a imortalidade da alma e a reencarnação. Quando nossa visão se limita à encarnação atual, quando eu não tenho um bom entendimento sobre a imortalidade da alma e sobre a reencarnação, eu fico muito focado na vida de agora. Então, alguns fatos que acontecem, a gente julga injustiça. Né? A gente sabe que tudo
acontece sob o controle de Deus. Então a gente pensa assim, por que crianças tão novas sofrendo tanto, né? País em guerra, pessoas sendo expulsas de casa, expulsas do país, né? Doenças graves, muitas coisas acontecendo com pessoas que aparentemente nessa vida são pessoas boas, não fizeram nada de errado. Mas isso é a visão nessa única encarnação. Porém, quando a nossa visão vai além da vida atual, essa vida, né, podemos entender que existe uma causa nobre nesse sofrimento. Sofremos agora para o espírito poder conquistar algo melhor no futuro. Então, o sofrimento do corpo, da matéria, às vezes uma doença grave, um acidente, alguma coisa assim, ele pode ser a purificação do espírito, né? Desde que eu passe por esse problema com resignação, desde que eu busque conhecimento, né? O aprendizado daquele momento, né? Então, a vida principal é a vida que segue, é a vida do espírito. Por isso, muitas vezes, o corpo sofre, mas o espírito vai voltar, né, para a erraticidade, para o mundo espiritual, melhor do que quando chegou aqui. E para a gente concluir, gente, como aproveitar bem nossa existência atual, né, aqui na Terra? Primeiro é ter fé em Deus. Quando temos fé em Deus, no Criador, que é justiça e amor, mantemos a esperança em um futuro melhor, né? Através dessa esperança, ganhamos força para vencer as dificuldades e continuar no caminho do progresso. Então, apesar de todas as dificuldades, de todos os problemas, de todas as injustiças que nós vemos por aí, nós continuamos acreditando num mundo melhor, num futuro melhor, né? Porque sabemos que Deus é justiça e Deus é amor. E assim, apesar de todas as dificuldades, continuamos buscando o melhor. E aí, quando a gente faz isso, a gente recebe ajuda. A gente recebe a ajuda de Deus, da espiritualidade amiga. A gente tem muita ajuda. A gente não pode jamais achar que o mundo não tem salvação, que as pessoas não prestam, não tem. Não, a gente tem que acreditar na gente, nas pessoas, acreditar em Deus e num mundo melhor. Basta a gente fazer a nossa parte, né? Outro ponto importante, ter um olhar mais misericordioso com o próximo. Essa relação, né, que é o sentido da vida, né? Ao invés de eu julgar e condenar, que é uma coisa muito fácil de fazer, né? Alguém chega e a gente julga e condena e se afasta. Isso é muito fácil. Mas nós temos que compreender e ajudar. Aí está o esforço, né? Compreender e ajudar. Da mesma forma que ele pode estar errando, nós já erramos também, tivemos ajuda. Então, por que não compreender e por que não ajudar, né? Aprender a relação correta através da prática da caridade. Você perdoar, né? Você livrar alguém da culpa e não acumular mágoa, não acumular ressentimento, né? Tentar sempre desenvolver amigos do que inimigos. Você imagina, de qualquer coisinha eu me aborreço, crio uma mágoa e dali começa a desenvolver o mal e a gente vai passar para outra vida cheio de correntes, puxando aquele peso de tanta mágoa, de tanto inimigo. Então, perdoar para dar chance para aquele que te maltratou de pensar duas vezes e se livrar dessa mágoa que te traz revolta, que te deixa preso ao passado, né? Então, perdão é importante. Tolerância de você aceitar as pessoas como elas são, aprender com as pessoas. E benevolência, você criar hábitos, ações boas em função do próximo, você pensar em servir, né? Existe a felicidade quando a gente recebe ajuda e existe a felicidade ao servir. Essa felicidade é melhor, né? É um pedacinho do que a gente vai ver lá na frente. Você se sentir feliz por estar vivo e por poder servir, né, ao próximo. Acreditar no seu valor e nos seus sonhos. Acredite nas suas intenções, capacidades, nas suas intuições. Faça por merecer,
trabalhe, busque, lute, né, no bom sentido, que você vai ver o retorno e vai te dando mais força cada vez mais. Não se entregue de maneira nenhuma. Transforme os seus lamentos em decisões, né? Estamos vivendo no momento certo, com as pessoas certas, com as provações certas para aquilo que precisamos. É só a gente colocar em prática aquilo que a nossa consciência nos orienta, né? Não é tão difícil assim. E ao entender a reencarnação e a justiça divina, né, que é o tema da palestra, um mundo novo se descortina à nossa frente, né? A fé no futuro se firma, né? E o bom ânimo se instala. Então, não importa as dificuldades que eu estou passando, eu acredito num futuro melhor, eu tenho ânimo, eu tenho esperança, e por isso eu busco as melhores ações, eu não desanimo, né? Hoje, nós somos a melhor versão até aqui, né, do nosso espírito, né? É o máximo que a gente chegou. Temos muito a avançar, né? Mas já chegamos, já evoluímos bastante. Agradeça essa vitória, porque muitos nos ajudaram, e siga em frente, né, na sua transformação moral, no caminho da felicidade. Então é isso que eu desejo a todos, né? Muita fé, muita esperança, muito trabalho no bem, e que a gente encontre esse caminho da felicidade, e apesar das dificuldades em que a gente se encontra, a gente não abaixe a cabeça, a gente continue buscando a caridade, buscando servir, buscando essa alegria de chegar em casa, às vezes cansado, né, deixando tudo que é seu de lado, mas tendo aquele prazer de ter ajudado alguém. Isso é muito bom. Então esse é o caminho da felicidade, né? Eu agradeço a participação, né, no canal, com essa palestra, né, e tenham um bom dia a todos. Obrigado.